né? Então, assim, a gente lê muito hoje em casa pela internet. Então eu pego meu celular, meu smartphone, né, meu laptop, e em vez de pegar um jornal comum, físico, né, o livro físico, eu, por exemplo, posso ler Machado de Assis no blog ou na internet. Eu posso ler o jornal O Povo ou o Diário do Nordeste online ou presencialmente. Eu diria a vocês que hoje a maior parte das pessoas que leem jornal ou revista online. Eu, por exemplo, hoje, vou dizer a vocês que faz tempo que eu não pego um jornal de papel. Hoje eu leio, por exemplo, O Povo, Diário do Nordeste, o Estadão, Folha de São Paulo, né? Algumas revistas que eu sempre gosto de ler, até para me preparar para falar com vocês, e para entender esse mundo que ele está vivendo, esse novo mundo está surgindo, né? Eu leio, portanto, jornais online. Então, vou pedir a vocês uma coisa: procurem em algum jornal online, pode ser O Povo, Diário do Nordeste, Diário de Pernambuco, Folha de São Paulo, pode ser o Estadão, pode ser de uma revista, eu não tenho aqui nenhuma preferência, né? Até porque eu acho muito parecida às editoriais desses órgãos, parece que existe o mesmo autor, sei lá, né? Preciso ter muito cuidado para não reproduzir a mesma ideia, né? Há uma diferençazinha entre uma revista e outra, jornal e outro. Alguns são mais críticos, alguns são mais partidários, outros são mais governistas, outros são mais oposição, então tem que ter essa percepção. Mas aí eu não vou me meter a escolha de vocês. Vocês são livres para escolher qualquer jornal, qualquer revista, desde que vocês encontrem o que eu estou pedindo a vocês. Eu quero que vocês procurem um jornal ou numa revista um editorial. O que é editorial? O editorial é a opinião do jornal, da revista, sempre ou quase sempre falando de um tema atual. Por exemplo, as passeatas hoje no Brasil contra e a favor do governo, as manifestações contra o racismo dos Estados Unidos e do Brasil, né? As manifestações para abrir o comércio, alegando que o lucro é mais importante, enfim, vocês vão ver isso nos jornais, nas revistas tampados. Então escolha um editorial que é um texto opinativo, que normalmente expressa a opinião do editor, do dono do veículo ou do jornal. Então ali é a opinião, muitas vezes bem escrito, bem fundamentado, é um pouco longo, né? Diferenciado do artigo de opinião. O artigo de opinião expressa a opinião de quem escreveu, não do jornal, tá? Eu escrevi um artigo há pouco tempo para um jornal aqui da nossa região, e claro que lá eu expressei minha opinião, não a do jornal. O jornal tem a opinião dele no editorial. Então escolha um editorial que geralmente traz o tema do momento, político, econômico, social, saúde, educação. Por exemplo, editoriais falam sobre a volta às aulas, remotamente falando, já que as escolas não têm condição nesse momento de nos receber como devem ser recebidos, com segurança, né? Enfim, segurança em especial da saúde, né? Da higiene. Então, assim, escolha um editorial, leiam pelo menos 3 vezes o editorial, pelo menos 3 vezes. Grife as ideias principais, grife as ideias secundárias, ou elimine as secundárias, palavras-chave. E aí eu vou dar para vocês um exercício. Após ler o jornal, pegue um caderno que não tenha, que pareça com a folha do vestibular de redação. Aqueles caras que tem desenho ao lado, não é bom. Tem um caderno que tem aquela pauta igual do vestibular, comprido, né? Mais parecido com o do vestibular, folha. Pega um caderno, coloque o título editorial na primeira linha, mesmo título. Por exemplo, se o título é Economia e Saúde, Isolamento e Saúde, pronto. Ou Manifestações e Democracia, pegue esse título e coloque esse mesmo título na primeira linha, pule a segunda linha e em seguida escreva com suas palavras aquilo que está expresso no editorial. Reparem, eu estou pedindo um resumo apenas, não a resenha crítica. Vamos deixar para outra oportunidade, né? Então, até porque o resumo vai ajudar vocês a estudar outra disciplina. Então, por isso que eu estou pedindo um resumo mais clássico. Então, pegue o título editorial, não mude o título, mantenha o mesmo título,
pule a segunda linha e na terceira comece a escrever o editorial. Se um texto tem, por exemplo, 10 parágrafos, o seu tem que ter pelo menos 5. Não pode ser, o resumo não pode ser maior do que o texto original. Se o texto tem 20 linhas e 5 parágrafos, o seu resumo não pode ter o mesmo total de parágrafos de linhas. Você tem que resumir, condensar. Por quê? Você vai pegar 10 principais. Então, o resumo tem que ser, no máximo, 50% do total do original. Então, você vai fazer pelo menos, se tem 5 parágrafos, o seu vai ter pelo menos, no máximo, 3, né? Introduzindo, desenvolvendo e concluindo o texto original. Então, resuma as ideias principais do editorial. Não se envolva, não diga eu entendi, eu acho, eu compreendi. Você vai dizer apenas o seguinte: manifestações ocorreram no Brasil hoje a favor e contra o governo. Repare aqui, você não está dizendo o que eu estou dizendo, né? Você vai falar como fosse uma dissertação, sem usar o eu. Você vai resumir sem usar o eu. Para quê? Para você dominar essa capacidade que é fundamental na dissertação do vestibular, do concurso público e do Enem. Você não vai usar o eu, tá? Então esqueça o eu. Você vai dizer: manifestações ocorreram no Brasil hoje a favor e contra o governo. Para aí que eu não estou usando a minha pessoa para dizer o que o texto colocou. Eu vou resumir de forma impessoal as ideias principais do texto sem me intrometer. O texto não é meu. Eu vou apenas resumir o texto do jornal ou da revista que eu escolhi. O editorial. Repare, editorial. Por quê? Porque ele se parece muito com a dissertação. Tá? E outra coisa, primeiro faça um borrão primeiro. No borrão você vai ter, o borrão vai ter 15, 20 linhas, 30 linhas. Quando você relê o resumo, vai eliminar as gordurinhas, eliminar o que é necessário, eliminar o que é secundário. Aí você vai transformar o texto com suas palavras. Ok? Então, esses textos também devem ser enviados para aquele e-mail flavio.queiroz@urg.br. Só que eu quero uma coisa: que você diga ou escaneie junto com o seu resumo o texto que você resumiu. Eu só posso entender que você fez um bom resumo se eu conhecer o texto que você leu. Se for de um jornal recente ou revista recente, você liga: professor, eu resumi o texto de fulano de tal, do jornal tal, do dia tal, do mês tal. Pronto. Aí eu vou procurar na internet, né? Mas preferencialmente você escaneia o texto que você leu e o texto que você escreveu. Claro, o seu texto tem que ser sempre à mão. Pode ser digitado? Em último caso pode, mas no caso nosso, para treinar para o vestibular, para o Enem, para concurso, é melhor que você faça de caneta azul ou preta, ok? Por hoje é só, muito obrigado.